Então, meus queridos, deixa eu terminar a discussão de transcal, transferência de calor. Por mais que aqueles comentários que eu fiz rapidamente na aula passada resolvam 90% das questões dessa parte, para eu dormir tranquilo essa noite eu preciso fazer alguns outros comentários em relação a transcal. Outras matérias que eu trabalharei: gravitação universal, vamos começar hoje, uma matéria muito divertida, gostosa de ver. E hidrostática, o que tudo indica, é minha também. Então nós vamos começar provavelmente semana que vem já a hidrostática. Mas acho que para essa aulinha única aí, gravitação universal é uma boa maneira de finalizar a aula. Até porque a gente já viu impulso quando é em movimento, né, recentemente. Sabemos, conhecemos as leis de Newton, então já dá para a gente ir para a gravitação universal. Condução ocorre principalmente nos sólidos e o calor é transmitido átomo a átomo. Convecção, o calor é transmitido pelo movimento de massa. A coisa quente fica menos densa e flutua, a coisa fria é mais densa e afunda. E essa diferença de densidade gera movimentação da massa, transmitindo calor. Radiação ou irradiação, ondas eletromagnéticas que transmitem calor. É a única que é possível no vácuo. Infravermelho é o maior nome para a transmissão de calor. Ah, professor, mas as micro-ondas também transmitem bastante calor, né? Não, micro-ondas não transmitem calor. Professor, mas o aparelho lá de casa, ele joga micro-ondas no corpo e aquece. Mas micro-ondas transmitem energia, não calor. O calor é gerado dentro do alimento, quando a molécula de água começa a saculejar lá devido ao campo eletromagnético, e aí ela, por atrito, gera calor dentro do alimento. Uma pegadinha famosa de vestibular. Micro-ondas transmite muito calor. Mentira! Infravermelho transmite bastante calor. Micro-ondas transmite energia, que pode se converter em calor dentro do corpo, dependendo de outros processos. Saber disso, principalmente nos sólidos, átomo a átomo. Calor transmitido devido ao movimento de massa, fluidos, gases e líquidos, somente em fluidos. Radiação, calor transmitido por ondas eletromagnéticas, inclusive no vácuo, não é somente no vácuo. Sólido, líquido, gás e vácuo, a única que é possível no vácuo. Tu já mata 90% das questões vestibular, se tu absorve essas ideias relacionadas à transferência de calor, mas eu quero um pouquinho mais. Definição de fluxo de calor. Fluxo de calor nada mais é que a quantidade de calor que o corpo ganhou ou perdeu com o passar do tempo. Isso é fluxo de calor. Como calor a gente pode medir em joule e tempo a gente mede em segundo, a unidade vai ser o watt, a mesma unidade de potência. Fluxo de calor. Agora imagine vocês que eu tenho uma barra que tem uma certa área e ela conecta uma região quente a uma região fria. Essa face aqui está com uma temperatura T1, essa outra face aqui está com uma temperatura T2. E eu sei que T2 é maior que T1. Como essa barra é sólida, eu sei que vai ter calor fluindo, né, da parte quente para a parte fria. E esse calor vai fluir por condução, já que eu estou falando de material sólido. Esses átomos estão mais agitados do que esse. E aí essa agitação vai sendo transmitida. Eu queria uma equação matemática que me permitisse calcular o fluxo de calor dentro desse cara. Vou chamar de L o tamanho desta barra, vou chamar de A a área dessa seção reta. A gente pode dizer que o fluxo de calor que atravessa essa barra é diretamente proporcional à área da seção, diretamente proporcional à variação de temperatura, inversamente proporcional ao comprimento. Se nós formos pensar, até intuitivo, né? Quanto maior a área, mais moléculas nós vamos ter para sacudir umas às outras. Maior fluxo de calor. Quanto maior a diferença de temperatura, mais esses átomos estarão mais agitados que esse. Maior o fluxo de calor. Agora, quanto mais distante a face fria e a face quente estiverem, menos uma influencia a outra. Por isso que o L é embaixo. Vocês aceitam que se essa barra for feita de metal,
de alumínio ou de isopor muda o fluxo de calor? Né? O material interfere, né? Isso vai ser caracterizado pelo coeficiente de condutibilidade térmica. Esta equação é o fluxo de calor por condução, também chamada de lei de Fourier na faculdade. Lei de Fourier. Para que ela fique exatamente como a lei de Fourier da faculdade, eu colocaria um menos na frente dela. Esse menos é porque a variação de temperatura ela vai ter um sentido oposto ao do fluxo do calor. Variação de temperatura o pessoal chama de final menos inicial, não é? Se o calor está fluindo daqui para cá, esse seria o final, esse seria o inicial, né? Se eu faço final menos inicial, eu dou um número negativo. Para que o resultado não fique negativo, na faculdade eles colocaram esse menos aqui, ó. Se bem que no ensino médio eu não vejo esse menos aparecendo, tá? Por isso que eu não coloquei em cima. Muito raro eles pedirem para fazer cálculo com a lei de Fourier na nossa região, mas para o norte do país é comum. Mas, né, vai que aparece no teu vestibular, pelo menos para tu raciocinar sobre isso. Eu quero que tu saiba o nome de cada letra daquela ali. K. Coeficiente de condutibilidade térmica. Coeficiente de condutibilidade térmica. A. Área da seção transversal. Área da seção transversal. Delta T, variação de temperatura. E L é o comprimento. Também é possível tu ter que usar as duas equações, né, numa questão que envolva a condução. Tanto a definição quanto a lei de Fourier. Cuidado, galera, delta Tzinho é tempo, delta Tzão é temperatura. Esse delta Tzinho é variação do tempo. Legal. Outras coisas que eu quero falar para vocês. Convecção, uma coisa que se cobra em convecção é o sistema de brisas. Antes de repente introduzir gravitação universal, deixa eu mostrar para vocês o sistema de brisas. Essa definição de fluxo de calor ela vale para tudo, tá, gente? Já essa lei de Fourier é para a condução, tá? Lei de Fourier é para a condução. Falando um pouquinho mais sobre a convecção, vamos estudar as brisas. Então imagina que tu tá na praia, né? Então tem um marzinho aqui, tá pro lado continental. Aqui tá o mar, vamos botar um peixinho aqui pra galera sacar que é o mar. Aqui é o chãozinho, é a praia e tá durante o dia, ó, tá durante o dia. Onde é que fica mais quente? É na água ou na areia? Na areia. E o ar quente sobe. Aí o ar quente que sobe gera uma ilha de vácuo em cima da praia e as pessoas morrem. Não, né? Nunca apareceu no jornal sobre isso. Esquece, é uma merda que eu acabei de falar. O ar quando sobe, né, o ar frio em cima do mar está parado aqui, ele acaba escoando para essa região de menor pressão que surgiu devido, né, à subida do ar quente. Por isso que uma pessoa que está durante o dia, um belo dia de sol, sem tempestades nas proximidades, ela vai perceber que tem um ventinho gostoso vindo do mar para a areia. Certo? Que a gente chama de maral. Então, durante o dia, a brisa é do mar para a terra. O detalhe é que chega à noite. E quando chega à noite, o que a gente percebe com a temperatura da água e a temperatura da areia? Já tomaram um banho de mar à noite? Dá a sensação de estar quentinho, né? Dá a sensação, já ficou bravo à noite ali. Vamos botar a nossa bela lua aqui para mostrar que está de noite. Eu concordo com vocês, como a areia demorou mais, esquentou mais rápido, ela também esfriará mais rápido devido ao baixo calor específico do silício, que é o maior componente da areia. Assim a água
vai ficar mais aquecida durante a noite. E o ar quente sobe. O ar frio que não subiu, estava parado em cima do continente, ele vai escoar para o mar. Então, durante a noite, a brisa é da terra para o mar, ou terral. Certo? Então é importante vocês entenderem por que a brisa muda de direção da noite para o dia nessa região de intersecção entre mar e praia. Professor, esses dias eu estava na praia, era durante o dia, e estava um vento filho da mãe, no sentido oposto. Qual o problema? Né? Não tem problema nenhum. Nós temos cordilheiras, nós temos montanhas, nós temos ciclones, tufões, nós temos um fluxo de ar já estabelecido no planeta, que tem a sua inércia. Então tem outros fatores 1000 que podem influenciar no sistema de brisas, mas o clássico que eles vão te cobrar é essa noção aí. Legal, falamos um pouquinho sobre convecção. E para finalizar a aula de transferência de calor, vamos voltar a falar de radiação. Vocês já sabem, né? O corpo preto, o corpo escuro, ele aquece mais rápido no sol do que o corpo claro, né? O Newton pegou luz branca vinda do sol e separou num prisma nas cores do arco-íris. E depois pegou as cores do arco-íris, misturou através de um prisma e voltou a dar o branco. Então, desde essa experiência famosa do Newton, né, da dispersão da luz, nós sabemos que o branco é a mistura de todas as cores. E sabemos que o preto é a ausência de luz vindo daquela região. Então podemos dizer que o branco é o cérebro confuso, com muitas cores chegando na retina, e preto é quando não chega quase radiação nenhuma, radiação visível, e aí então a gente enxerga preto. Faz sentido então os corpos pretos esquentarem mais no sol do que os corpos brancos, porque o corpo preto está absorvendo toda a radiação que bate nele, e essa radiação se converte e aumenta a temperatura. Enquanto o corpo branco está refletindo boa parte da radiação que o atinge, então não aquece tão rápido. Quando esse fenômeno começou a ser estudado, a galera percebeu, pô, peraí, os corpos escuros absorvem mais energia do que os corpos claros. Mas será que não existe um corpo perfeitamente negro, um corpo que absorve tudo que o atinge? Nós nunca vimos isso na natureza ainda. Mas nós criamos essa ideia na nossa mente. Corpo negro. Corpo negro é uma ideia física muito importante, assim como o recipiente adiabático. Recipiente adiabático é aquele que não troca calor, né, com o ambiente. Corpo negro é aquele que não perde nenhuma gota da radiação que o atinge. Qualquer radiação que atinge o corpo negro, ele absorve aquela radiação. Então, corpo negro é o corpo que absorve toda a radiação que o atinge. É um corpo ideal, tá, gente? Ele não existe na prática. Ele é idealizado, nasceu das ideias dos homens. Professor, não entendo como é que esses físicos babacas inventam as coisas que não existem. Mas é porque é fundamental inventar essas coisas que não existem para entender a natureza. Absorve toda radiação que o atinge. Ou seja, o corpo negro é um ótimo absorvedor de radiação, é o melhor, é o absorvedor ideal. Mas pensa comigo, se existe um corpo negro, e aí ele está lá absorvendo toda a radiação que o atinge, o que vai acontecer com a temperatura dele? Aumentar. E se isso continuar acontecendo, a temperatura dele tende ao infinito. Única explicação para isso não acontecer: se existe um corpo negro que absorve toda a radiação que o atinge, ele, além de ser o melhor absorvedor, ele tem que ser o melhor emissor de radiação que existe, porque senão a temperatura dele tende ao infinito. Então tu vê, inicialmente criaram a ideia de corpo negro como o melhor absorvedor de calor, mas para não violar a conservação de energia, esse cara também tem que emitir uma grande quantidade de energia. Então, absorve toda a radiação que o atinge. É também o melhor emissor. É também o melhor
emissor de radiação. E aí os físicos matematizaram essa ideia e chegaram à conclusão que o fluxo de calor emitido por um corpo negro depende da constante de Stefan-Boltzmann multiplicado pela temperatura absoluta elevado à quarta potência. Essa é a famosa equação da radiação do corpo negro. Radiação do corpo negro. O fluxo de calor irradiado, ou seja, a quantidade de calor irradiada a cada segundo, depende da constante de Stefan-Boltzmann e depende da temperatura absoluta elevada à quarta potência. Resumindo, quando dobra a temperatura do corpo em Kelvin, a quantidade de radiação emitida, deixa eu ver, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, Cacilda Becker. Ao dobrar a temperatura em Kelvin de um corpo, a sua radiação aumenta 4 vezes. 4, caramba, 16 vezes foi o que eu falei. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Meu Deus. Vamos triplicar? Triplicou. A temperatura do cara era 300 Kelvin, passou para 900 Kelvin. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81 vezes mais radiação. Ah, incrível. É o único momento que eu vou ter o prazer de mostrar uma equação que tem uma variável elevada à quarta potência na física. Constante de Stefan-Boltzmann. Não sei ela de cabeça. Eu estou sem o Deus Google aqui no Google. Muito bem. Na verdade, nunca vi o vestibular cobrar esse cálculo, tá, gente? Só a ideia de que ele existe. E aí, galerinha, depois dessa nossa discussão, um corpo branco e um corpo negro estão na mesma temperatura e são colocados à sombra. Quem esfria primeiro? Pois é, né? O corpo negro esfria melhor, mais rápido. Porque ele absorve melhor, mas ele emite melhor, né? E se ele está numa sombra, quando ele não vai poder absorver, como ele é o melhor emissor, ele esfria mais rápido. Uma questão que apareceu no Enem aí, alguns anos atrás. Show de bola! Agora sim, agora estou feliz com o Transcal, transferência de calor. E a gente pode avançar um pouquinho em outras discussões.